para o texto, também com 208 pessoas, glória a Deus por isso. Apocalipse capítulo 2, versículos 18 até o 29, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, as suas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que vocês toleram essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. Não somente permite que ela ensine, mas permite que ela seduza meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei tempo a ela para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a próxima de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as suas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com um cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui a gente está falando sobre uma igreja, sobre a igreja de Tiatira. Dentre as 7 igrejas, a cidade de Tiatira era considerada a menos importante, a menor delas. Era uma cidade que tinha uma importância comercial, porque ela ficava no caminho por onde viajava o correio imperial, porém era uma cidade que não tinha importância política e nem religiosa. Contudo, Tiatira é uma cidade que tinha vários grêmios de comércio importante, comércio de lã, de couro, de linho, de bronze, de tintureiro, né, púrpura, de alfaiates, né, vendedores de púrpura. Inclusive, aquela Lídia, né, que era uma vendedora de púrpura, estava vinculada aí a essa cidade, inclusive, né, que era provável um representante aí, né, lá em Filipos. Então, esses grêmios aí normalmente tinham como objetivo proteção, né, e benefício dos seus participantes, e eles faziam muitas festas aí, né? Normalmente o cara ser comerciante em Tiatira e não participar dos grêmios era como se ele estivesse cometendo um suicídio comercial, porque ele estava fora do mercado. Então, se você não fizesse parte desses grêmios, você não teria apoio comercial para suas vendas, você estaria fadado ao fracasso. Porém, cada grêmio tinha uma divindade titular, né? Assim como no Brasil hoje a gente tem uma cultura de que cada cidade tem um padroeiro, naquela época era muito pior, né? Cada grêmio tinha sua divindade, e esse grêmio ele fazia festas, ele fazia, né, assim como hoje nós temos happy hours, hoje nós temos né, toda aquela questão de fazer networking, eles faziam festas, talvez de networking da época, né, talvez de poder, de relacionamento, uma festa de negócio, porém com comida sacrificada para os ídolos, com comida sacrificada e a festa com licenciosidade totalmente voltada para cada divindade de cada grêmio. E os cristãos, dentro de uma cidade meramente comercial, que teriam que sobreviver também disso, o que deveriam fazer nessas circunstâncias? Eles transigem e de fato não aceitam participar disso, ou eles flexibilizam, ignoram, e entrar no esquema para não perder dinheiro. Ser santo ou ser esperto,
né? Que posição é que o cristão deveria assumir naquele local? Ele não participa do Grêmio, perde posição, perde reputação, perde lucro, ou ele entra nessas festas e com sua vida e com suas obras ele vai passar a negar Jesus, né? E nesse contexto, essa mulher chamada Jezabel, né? E já tirando uma dúvida aí de vocês, essa Jezabel não é aquela Jezabel do Antigo Testamento, lá, a mulher do Acabe, né? É outra Jezabel que talvez ela haja aí no espírito de Jezabel do Antigo Testamento, né? Assim como João Batista agia no espírito e poder de Elias, né? Pro lado bom, aqui nós temos uma mulher agindo no espírito ruim, né? Maligno, satânico, né? Que agia também por intermédio de Jezabel no Antigo Testamento. Aqui nós temos uma outra mulher aí que levanta algo dentro da igreja, um ensino pecaminoso, um ensino completamente errado, né? Dizendo que você quer vencer Satanás, então você precisa conhecer a fundo a obra dele, né? Então você quer vencer seu concorrente, né? Falando do esquema comercial, você quer vencer seu concorrente, você precisa estudar a fundo o que ele faz, você precisa ver de tudo, né? Então essa mulher pregava isso, né? Que você precisava conhecer a fundo as obras de Satanás. E algumas daquelas pessoas entravam querendo conhecer a fundo as obras de Satanás e de fato, na verdade, elas estavam sendo dominadas pelo pecado, se tornando servos de Satanás, né? E ela dizendo, você não pode vencer o pecado sem conhecer profundamente o pecado pela experiência, né? Então algo extremamente pecaminoso, né, que naquela época era algo que algumas pessoas passaram a aceitar dentro dessa questão, né? E hoje, quando a gente fala da igreja hoje, muitas vezes hoje, dentro do nosso contexto, que é muito fácil a gente olhar e falar, nossa, veja bem, eu jamais participaria de comidas sacrificadas a ídolos, veja bem, eu jamais entraria numa questão de prostituição, ou deitar com prostitutas cultuais. 2000 anos depois, hoje, a igreja enfrenta os mesmos desafios. Quando ensinos malignos entram no meio da igreja, onde as coisas voltadas para o homem, para o antropocentrismo, as coisas voltadas para nós mesmos e não para a glória de Deus, começam a entrar dentro da igreja. Quando o trabalho e o culto ao trabalho, e hoje eu moro na cidade de São Paulo, que é a cidade do Brasil que mais cultua o trabalho, pessoas que se engrandecem, se vangloriam de trabalhar 12, 14 horas por dia, né? Onde sair 6 horas da tarde é praticamente vergonhoso dentro de algumas multinacionais. Então, como o cristão deve agir diante de todas essas coisas? Como que nós devemos nos portar diante da cultura que o nosso mundo tem pregado? Onde o pecado hoje tem se institucionalizado, tem tentado se institucionalizar. Onde há corrupção, onde as pessoas fazem jeitinho para tudo, onde o cristão ele tende a ser mais flexível consigo mesmo e mais duro com as outras pessoas. Então veja bem, o meu pecado não tem tanto problema. O pecado dele, nossa, esse cara merece ser condenado. Então, se a mulher é fofoqueira dentro da igreja, não tem problema, né? Mas se o irmãozinho tem algum tipo de problema sexual, né? Então ele vai queimar no mármore do inferno, né? E a irmãzinha fofoqueira, ela pode continuar fofocando, falando dos outros, né? Espalhando coisa dentro da igreja. E, principalmente em igrejas pentecostais é o que mais acontece. As irmãs com a língua grande, né? Ela fica lá de boa, e falando mal de todo mundo, e espalhando o pecado das pessoas, e isso também é maligno, Satanás. E muitas delas emprestam sua boca a Satanás para poder espalhar contenda, né, entre os irmãos, para ferir de fato. E hoje isso também não pode acontecer. A questão é, o pecado é sempre pecado. E a igreja flertar com o pecado, seja ele qual for, é algo que vai nos afastar de Deus. E a igreja de Tiatira começou a flertar com esse pecado, né? Uma igreja que, a princípio, é uma igreja que é elogiada por Jesus. Ele diz para essa igreja, olha, eu conheço suas obras, eu conheço o seu trabalho, eu conheço o seu esforço, do grego ergon, né? Eu conheço o seu labor, eu sei o que você está fazendo, que tipo de obra é essa que você está fazendo, uma obra que você está fazendo com amor, eu conheço o seu amor,
Eu conheço a sua fé. Eu conheço o seu serviço. Eu conheço a sua perseverança frente à perseguição. E conheço que hoje você está em franco progresso. É uma igreja que está crescendo, porque as obras hoje já não são menores do que as primeiras. Na verdade, as obras de hoje são maiores do que as primeiras. Tudo aquilo que Jesus fala contra a igreja de Éfeso, tenho contra ti que abandonaste teu primeiro amor, volta à prática das primeiras obras, senão eu venho a ti e removerei do teu lugar o seu candeeiro. Aqui ele diz, olha, as suas obras hoje são maiores do que as primeiras. Glória a Deus por isso. E aqui, de fato, nós devemos buscar cada uma dessas coisas. As obras, o nosso trabalho, o nosso labor, a nossa perseverança, o nosso amor, a nossa fé, né? E de fato, isso nos ensina algo. Se as minhas obras diante do Senhor e para o Senhor hoje não são maiores do que quando eu criei, do que quando eu entreguei minha vida a Jesus, tem algo errado. Jesus elogia essa igreja porque as obras dela hoje são mais numerosas do que as primeiras. Infelizmente, o cristão acha que o auge da sua carreira, o auge da sua vida cristã é a sua conversão ou o batismo com o Espírito Santo. Isso, na verdade, é só o começo. Qual que é o auge da vida do cristão? Quando que é o auge da vida do cristão? Deve ser o hoje. Se hoje eu não estou no auge da minha vida cristã, eu preciso dobrar o meu joelho e clamar a Deus para que me perdoe porque eu estou em pecado. Porque eu preciso crescer. Você compreende isso, querido? E a igreja de Tiatira, ela não tinha esse problema. Jesus se apresenta para essa igreja como alguém que tem olhos como chama de fogo e pés como bronze polido. E por que ele diz isso? Porque esses olhos como chama de fogo são olhos que conhecem tudo e são penetrantes, são cortantes, que veem o pecado e consomem o pecado. Ele olha para essa igreja e diz, eu vejo tudo de bom que vocês têm. E talvez, aos olhos de algumas pessoas, essa igreja é boa. Veja bem, é profetiza. Não toca nela, não. Talvez algumas pessoas dissessem isso, mas Jesus diz, olha, eu vejo. Eu sei o que está errado. E eu não tolero o pecado. Hoje em dia, existe uma doutrina dentro das igrejas que, veja bem, Deus perdoa e está tudo certo. E muitas vezes nós nos esquecemos do caráter e da justiça de Deus. Deus não tem parte com o pecado. Quando de fato o pecador se arrepende, Deus tem alegria em vir sobre ele com misericórdia, com graça, com transformação, com perdão. Mas quando o pecador vive deliberadamente na prática do pecado, defendendo a prática do pecado dentro da igreja, Deus vem sobre ele com juízo. E é isso que acontece com Ananias e Safira. Ananias e Safira, lá em Atos, por volta lá do capítulo 8, 9, se não me engano, eles chegam e decidem entre si que iriam vender um campo, né, e iam entregar aos pés dos apóstolos. Né? Então, capítulo 5 de Atos, que iam entregar lá aos pés dos apóstolos. Por que acontece? Barnabé vende seu campo e entrega tudo, deposita tudo aos pés dos apóstolos. Então, quem fala contra o dízimo hoje, no Novo Testamento, o conceito muda mesmo, tudo é de Deus. Aguardar o sábado não, todos os dias são do Senhor. Dá 10% não, tudo é dele, tudo está nas mãos dele. Então, o conceito amplia muito mais, né? Então, Barnabé vende seu campo e deixa tudo aos pés dos apóstolos. E dentro dos cristãos, nada eles consideravam propriamente seus, no conceito de comunidade. Né? E Barnabé fica bem na fita por causa disso. E Ananias e Safira vem falar, vamos fazer nosso filme também. Né? Querendo o quê? Se gloriar, crescer, ser o cara. Quantos líderes hoje não querem ser o cara? Ser seguidos, serem aplaudidos. E falam as coisas que as pessoas querem ouvir, para que eles possam crescer, receber dinheiro, fama, poder e tudo aquilo que o mundo pode dar e Satanás pode dar para eles. E às vezes é Satanás que está agindo por intermédio deles. Líderes ditos cristãos, eu estou dizendo.
E a Ananias e Safira fazem isso, chegam aos pés de Pedro, vendem o campo por não sei quanto e trazem uma parte e mentem ao Espírito Santo a fim deles ficarem bem na fita. E eles são consumidos aos pés de Pedro, todos os dois. E muitas vezes a gente ignora essas coisas. Ah, não, porque na época da lei era diferente. Não, nós estamos falando depois da descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 5. E a gente se esquece desse caráter dos olhos de Deus como chama de fogo que vem o pecado. Onde muitas vezes a gente quer ter uma aparência dentro da igreja de santidade. Onde nós queremos ter uma aparência que as pessoas olhem para nós e digam, nossa, como fulano é cristão, como fulano é crente, como ele é usado por Deus. Mas como você é quando ninguém te vê? Você quer saber se um pastor é de Deus? Pergunta para a esposa dele se ele é de Deus. Porque se o cara é de Deus dentro da igreja, mas dentro de casa ele é um demônio, de uma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. Você quer saber de fato se um cara é um homem de Deus? Pergunta para quem mora na casa dele se esse cara de fato é cristão. Você quer saber se um cara é de Deus, se aproxima dele, não julga pelo que o cara está falando, não, porque falar é fácil. Então, muitas vezes, né, nós queremos adotar o discurso, mas Deus conhece quando você está lá no seu quarto, quando ninguém vê. Deus sabe o que você está fazendo quando o olho de ninguém está vendo, mas os olhos, como chama de fogo do Senhor, vêm. Ele diz, olha, se arrependa, senão eu virei contra ti, um juízo. E é isso que ele está dizendo aqui para a igreja de Tiatira. Ele fala, olha, eu sei que você está tolerando o pecado dessa mulher que se intitula profetiza. E aqui eu vejo algo muito atual para nós nos dias de hoje. Naquela época se levanta uma mulher diabólica, demoníaca, e a Bíblia faz questão de enfatizar isso, que essa mulher estava talvez no espírito poder de Jezabel, né, que era, ou seja, no espírito poder de Satanás mesmo, levantado por Satanás, para gerar destruição dentro da igreja, para poder incentivar a prostituição, a imoralidade, a idolatria, e levando gente dentro da igreja para o inferno junto com ela. É isso que Jesus diz, olha, eu prostro ela na cama, juízo virá sobre ela, porque eu dei tempo para ela se arrepender, ela não se arrependeu. Deus tem misericórdia até do falso profeta, querido. Você tem noção disso? Às vezes você olha e fala, fulano de tal não presta. Deus fala assim, esse cara tem tempo para se arrepender. Mas vai chegar uma hora que o tempo acabou. Se você está pregando coisa contra as escrituras, querido, veja bem, é algo que eu tenho temor demais. Eu estou aqui nesse momento expondo as escrituras para você. Mas quando eu abro a Bíblia para expor, tanto aqui, quanto na igreja, quanto em qualquer lugar que me convidam para pregar, e constantemente eu tenho feito isso, pelo menos pelo menos 4 vezes na semana eu tenho pregado. E todos os momentos que eu abro as escrituras é com profundo temor. Porque ai de mim se eu falar qualquer coisa que venha fazer com que qualquer pequenino tropece, porque Jesus diz, olha, qualquer que fizer com que um dos pequeninos tropece, melhor que seja para ele amarrar uma pedra de moinho no pescoço e joga no fundo do mar. E Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, ele diz, mas eu esmurro meu corpo e reduzo a escravidão para que eu mesmo, tendo pregado a outros, não venha a ser desqualificado. Então é com muito temor que nós devemos nos aproximar do Senhor. E se você tem falado coisas da sua cabeça, se você começa a defender doutrinas da sua cabeça, por conta do seu intelecto, querido, seu intelecto não presta para nada. Se quando você começa a ler as escrituras, veja bem, eu já li a escritura algumas vezes, e algumas vezes eu olhei e falei, não, isso está errado. E sabe o que eu fiz quando algumas vezes eu tive algumas crises? Eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, me mostra, porque eu sou pequeno, o Senhor está certo, eu estou errado. Eu não estou enxergando, me mostra. E todas as vezes que eu dobrei meu joelho, o Senhor falou comigo, o Senhor me elucidou. E quantos amigos que eu tive na jornada que perderam sua fé porque acharam que eles sabem mais. Eles podem
falar das coisas de Deus conforme aquilo que eles acham. E tantos que entram para a filosofia, e tantos que querem justificar a Deus, e tantos que querem fazer um monte de coisa. E aí surge um bando de doutrinas completamente erradas, o teísmo aberto, né, que nega a soberania de Deus, para poder tentar defender Deus num monte de coisa. E gente falando um monte de heresia hoje em dia. E hoje nós vemos pessoas que se intitulam profetas, hoje pessoas que se intitulam apóstolos, hoje pessoas que se intitulam bispos, missionários, pastores, mestres, líderes na igreja. E quem que define quem é quem? Só Deus. Então eu poderia chegar aqui e falar, meu querido, é um negócio seguinte, a partir de hoje, Deus falou comigo, eu sou o cara. E a partir de agora eu sou patriarca, estou no mesmo patamar de Abraão, entendeu? Então, você quer falar comigo? Patriarca, por favor. Né? E beija a mão da vossa santidade, né? Como se fosse o Papa. Então, e acontece isso, tem gente hoje na igreja que se intitulou patriarca, outros que são pai, né? Me chama de pai, tá tudo certo, né? Que é o conceito de padre, né? Em espanhol. Padre, como se fosse pai. Porém, isso não é algo que Deus se agrada. E pessoas querem se intitular. E de onde vem a autoridade? A autoridade vem de Deus. A autoridade vem do Senhor. Porque pouco importa se a pessoa se intitula. E hoje existe uma questão que o pessoal fala, né? E não poucas vezes eu não tenho medo de poder chegar e, de fato, criticar aqueles que estão pregando heresias. Como, por exemplo, o falso profeta que se chama Edir Macedo, dono da Igreja Universal. Ele é o CEO da Igreja Universal. E às vezes, quando eu falo contra esse falso profeta, que não pastoreia ovelhas, que na verdade prega um negócio, né, onde as pessoas vão à igreja dele, e algumas pessoas que vão à igreja, às vezes vão com interesses verdadeiros, com interesse sincero de buscar a Deus. Outros não, outros vão porque eles querem prosperidade financeira, e ele acha que ele indo, então ele vai e dando dinheiro para a igreja, ele vai receber 10 vezes mais, e normalmente a prosperidade serve para os pastores, né? Praticamente todos são ricos, e muitos membros passam fome. Mas ela faz ação social, tudo bem, os espíritas também fazem. Então essa questão não é o caso, a questão é pregar o evangelho verdadeiro. Então, e às vezes as pessoas falam, mas a Bíblia diz para não tocar no ungido do Senhor. E talvez era isso que era falado na igreja de Tiatira. Não toquem em Jezabel, porque ela é uma profetisa do Senhor. Ela é ungida do Senhor. E hoje muitos pastores dentro de igrejas, eles usam esse argumento para fazer todo tipo de imoralidade, para fazer todo tipo de distorção, para não ser tocado, para poder fazer todo tipo de maldade e achar que Deus assina embaixo. Quando ele fala, é Deus falando. Isso é mentira. Não existe isso. Deus olha para esses falsos profetas e diz, você tem tempo para você se arrepender. Se você não se arrepender, na hora que acabar o tempo, na hora que transbordar o cálice da minha ira, eu virei sobre você e vou destruir você, e você vai ser condenado. Você tem noção disso, querido? E não só você, todos aqueles que te seguem. Por isso é com muito temor que muitas vezes eu me levanto para poder falar contra falso profeta, porque tem muita gente seguindo, tem muita gente indo atrás. E pessoas que estão perecendo porque não falta conhecimento. E perece, e morre, porque não conhece a Deus, e está sendo enganado por Satanás. E essa mulher estava sendo tolerada dentro da igreja. E essa mulher tinha lugar no púlpito da igreja, ensinando dentro da igreja. E tinha seguidores dentro da igreja. E hoje, na igreja cristã, tem muitos falsos profetas que têm espaço em púlpitos. E estão ensinando heresias. Estão ensinando coisas que vão desvirtuar a sua fé. E se você não tiver conhecimento das Escrituras, você vai ser enganado. Se você não tiver profundidade no conhecimento das Escrituras, essas pessoas vão te enganar. Essas pessoas vão te levar para o mau caminho. E o caminho é Jesus, o caminho é a cruz. Ele já ensinou. E essas pessoas sempre vão trazer uma mensagem muito mais
Muito mais fácil de engolir. Veja bem, você é o cara, você vai vencer. Deus vai te dar tudo. E colocam na boca de Deus algo que não é de Deus. Quem prometeu tudo foi Satanás. Disse: se você prostrado me adorares, eu vou te dar tudo, todos os reinos do mundo. Jesus disse: olha, no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para onde? Para o Calvário. Você vai morrer. Para você mesmo. Então, muitas vezes, isso tem sido tolerado dentro das igrejas. Falsos mestres sendo tolerados. E a mensagem é de juízo, dizendo: olha, vocês toleram. Então, quando você diz não toque no ungido, e aqui, quando você fala de não toque no ungido, é um conceito só do Antigo Testamento de rei, tá? Que Deus havia levantado Saul. E às vezes você fala não toque no ungido, você está querendo dizer que Deus levantou o cara. Será? E ungido só é Cristo. Cristo significa ungido. Somente Cristo é ungido hoje. Hoje não existe ungidos. Hoje ninguém é ungido. Não existe diferenciação de dom. Você compreende isso? Então, você chegar e então fala, não, porque o cara é pastor. Glória a Deus. Deus deu para ele um dom de cuidar de ovelhas. Agora ele é maior do que as suas ovelhas? Não. O maior seja aquele que serve. Jesus disse isso para os seus discípulos. O pastoreio se dá lavando os pés das suas ovelhas. Jesus diz: olha, então, o servo não é maior do que seu senhor. Eu lavei o pé de vocês. Vocês devem me imitar e fazer o mesmo. Você compreende isso, querido? Paulo, Romanos 1:1, Pedro, 2 Pedro 1:1, se apresentam como servos, como escravos, como doulos, como escravos de Cristo, servos. Antes até de se apresentarem como apóstolos. E como apóstolos eles se consideravam os últimos. E ambos foram mortos. Você compreende isso? E hoje, doutrinas como essas, e a doutrina que Jezabel pregava dentro da igreja, era de indução a cometer o pecado. Satanás não precisou de vir com perseguição sobre essa igreja, não precisou de vir a consedução para essa igreja. Satanás veio com ensino distorcido para destruir essa igreja por dentro mesmo. Não precisou dos romanos, do mundo romano, perseguir esses camaradas. Ele queria destruir eles por dentro. E a heresia veio para trazer a destruição. E a tolerância com o pecado, e é isso que muitas vezes a igreja quer pregar, tolerar o pecado, veja bem, tolerância é diferente de longanimidade. Tolerar o pecado é aceitar o pecado. Quer dizer, veja bem, eu vejo o pecado ali e deixa para lá. Não tem problema não. Eu não vou fazer isso, porque mas eu não condeno não. Isso é tolerar. Longanimidade, que é o termo grego macrotúmia, que quer dizer a paciência, o ser tardio para punir o pecado, quer dizer o seguinte: o cara pecou. O que a Bíblia nos direciona a fazer? Fala assim: veja bem, passar a mão na cabeça dele é pecador mesmo, é isso aí, acontece. Não. Mateus 18, teu irmão pecar, você vai lá e repreende. O que é longanimidade? Você vai lá e vai condená-lo? Não, você vai chegar, meu irmão, você está fazendo errado. E aí se ele errar de novo? Você vai chegar para ele e vai falar: olha, o que você está fazendo errado. E aí ele se arrepende. Quantas vezes você deve perdoar seu irmão? 70 vezes 7. A única questão que direciona é se ele não se arrepender e viver na prática deliberada do pecado, você leva para mais uma testemunha, você não leva para a igreja e trata esse camarada como gentio, se ele não se arrepender. Então é a disciplina na igreja. Mas quando a gente está falando de a paciência, é você não condenar ninguém. Quem é juiz é só Deus. Então você não vai ver o pecado e achar que é normal. Você vai ver o pecado e falar: meu irmão, o que está acontecendo? Está errado. E aí as pessoas você vai começar a caminhar com ela. E aí, ao ver o erro, ao ver o cristão que pecou, você vai ajudá-lo a se levantar. É isso, paciência. É diferente.
Tolerar é permitir que o pecado tome espaço dentro da igreja e tome até o púlpito da igreja. E isso não pode ser permitido. A gente não deve permitir isso. Porque Jesus zela pela sua igreja. Quando ele vê isso, ele diz: olha, eu vou vir com juízo. Porque o que ele diz é: matarei seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Jesus sonda mentes e corações. Você tem noção disso? Não é só o que você faz. Ele sonda sua mente, seu coração. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Nós seremos julgados pelas nossas obras. Hoje existe uma questão que muitas pessoas ignoram, que está lá em 1 Coríntios 3, que é a questão que Deus vai nos julgar conforme as nossas obras. Mas, Daniel, a salvação não é pelas obras. Verdade. Mas o galardão é. Todo aquele que crê em Cristo, as obras dele serão julgadas. As obras dele passarão pelo fogo. Mas eu entreguei minha vida a Jesus. Olha, eu me arrependo do meu pecado, mas não faço nada. Vivi uma vida medíocre. Se ele de fato creu em Cristo, entregou sua vida a Jesus, esse cara vai ser salvo. Mas em 1 Coríntios 3 diz que é como alguém que passa pelo fogo. Ele vai entrar no céu como chamuscado, com cheiro de fumaça. Suas obras vão ser completamente consumidas pelo fogo. E ele não vai ter nada. Aquilo que, e 1 Coríntios diz, aquilo que for ouro, prata, pedras preciosas, vai passar. Aquilo que for madeira, feno e palha, vai ser consumido pelo fogo. O Senhor conhece sua mente e seu coração. E o que você tem feito? O que você tem entregado para o Senhor? Como que você vai se apresentar diante do justo juiz naquele dia? Eu costumo dizer que se nós tivéssemos a noção de como será aquele dia diante do trono de Deus, o trono de julgamento dele, o trono branco, onde o Senhor, que conhece e sonda mentes e corações e sabe todas as coisas, até as nossas motivações para fazer o que é certo, e muitas vezes motivações erradas. E nós vamos nos apresentar diante dele. E se nós soubéssemos como vai ser aquele dia, talvez nós vivêssemos vidas completamente diferentes. Suas obras serão julgadas. E o que você vai apresentar naquele dia? E talvez aquele dia já esteja chegando, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos quando nós vamos nos encontrar com o Senhor. Mas um dia nós vamos nos encontrar com Ele. E juízo virá sobre nós. Se a nossa vida não estiver escondida em Cristo, nós vamos sofrer a condenação. E se as nossas obras foram madeira, feno e palha, elas vão ser consumidas pelo fogo. E quantas vezes eu já não me questionei, querido? Porque eu tenho buscado viver para o Senhor desde a minha adolescência. E quantas vezes eu não me vi dentro da igreja fazendo obra de madeira, fina e palha? Não era para o Senhor. Era para homens, era para mim, era para qualquer coisa que não era Deus. Dentro da igreja. Nem tudo que você faz dentro da igreja significa para o Senhor. Daniel, como que eu sei que eu estou fazendo algo para o Senhor? Isso está gerando fruto? Pessoas estão se rendendo aos pés do Senhor? Pessoas estão sendo edificadas na fé? O nome, a glória está sendo do Senhor? Se isso está acontecendo, então a obra é do Senhor. Se é só pessoas simplesmente estão se divertindo, isso não é para o Senhor. Se a glória está indo para alguém, isso não é para o Senhor. Isso são tudo obras de madeira, fina e palha. É por isso que hoje eu tenho muito temor de pregar, de fazer qualquer coisa, para que eu não esteja fazendo algo para mim e não para o Senhor. Algo de madeira, fina e palha, sabe por quê? Meu desejo é juntar tesouros, onde a traça e a ferrugem não podem correr, não podem destruir. É juntar tesouro no céu. Não a ser aplaudido por homens. Os maiores homens dessa terra não foram aplaudidos por homens. Tiveram congregações pequenas,
João Batista teve alguns discípulos. Foi morto. Compreende isso, querido? E os caras de multidões, talvez de hoje em dia, não se pareçam nada com Jesus. Talvez sequer sejam seguidores de Jesus de verdade. Então, que o nosso coração possa ser guardado por Ele, para que a gente não seja ensinado com coisas malignas, para que a gente não tolere o pecado, para que a gente de fato se volte para o Senhor completamente. E ele termina dizendo: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda esta estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui Jesus faz referência a Salmo 2:9, 8 e 9, que ele diz o que em Salmo 2, 8 e 9? Pede-me e te darei as nações por herança, e você vai, com sete ferros, regerás, reduzirás os pedaços como se fosse um objeto de barro. É isso que está dizendo lá em Salmo 2, 8 e 9. Nós vamos julgar as nações. Nós iremos ser instrumentos de Deus para julgar as nações. Quando? Depois que nós formos julgados e as nossas obras forem sido encontradas íntegras diante do Senhor. E qual será o maior tesouro que nós vamos receber? A estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? O próprio Cristo. Nós teremos Ele. Tudo se trata dele. Tudo é por causa dele. Não há coisa mais importante e melhor que o crente pode receber do que Jesus. Ter a presença dele. Ter ele plenamente. Ter a plenitude do conhecimento de Cristo. Tê-lo conosco por toda a eternidade. Esse é o maior presente do cristão. Eu não sei como que você tem vivido sua vida, e talvez flertando com o pecado, talvez tolerando o pecado, talvez pregando e tentando flexibilizar coisas do pecado na sua vida. Eu quero te convidar nessa noite a de fato entregar sua vida a Cristo e não mais flertar com o pecado, mas se arrepender do seu pecado, se voltar para o Senhor, para que você possa receber dessa estrela da manhã, que é o maior tesouro que você pode ter. Nesse momento, você deseja de fato se voltar para o Senhor, o seu coração treme diante dele, diz: Senhor, eu quero entregar minha vida, eu quero te convidar a repetir comigo essa oração, o seu coração dizendo: Senhor Deus, eu te entrego a minha vida, salva-me de mim mesmo, perdoa os meus pecados, eu não quero mais caminhar em intolerância com o pecado, não quero mais agradar a mim mesmo, mas quero que Jesus seja o meu Senhor, meu Salvador, meu amigo, meu Deus. Muda a minha história, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui até agora, pessoal. O negócio é o seguinte: a gente terminou o nosso estudo e agora a gente vai abrir para perguntas. Quem quiser fazer perguntas, Suênia, seja muito bem-vinda, querido. Muito bom revê-la aqui. Suênia lá da Noruega, Valéria, João Vitor, Edinho, Priscila Gomes, lá de Minas, minha terra, Brenda, Emília. Glória a Deus pela vida de vocês aí. O Randy, Deus abençoe você aí também. Então, o negócio é o seguinte: a gente vai fazer primeiro agora, eu vou fazer o sorteio aqui do nosso estudo, fazer o sorteio do e-book do Max Lucado e do e-book Vivendo o Evangelho. Então, quem compartilhou o link aí hoje vai estar concorrendo a esse estudo aí, a esse livro aí hoje, beleza? Então, eu vou fazer o sorteio agora. E quem tiver pergunta, né, na verdade, quem tiver pergunta já pode fazer a pergunta aí agora também sobre o estudo, sobre alguma coisa que eu falei e tal. Quem não me conhece, quiser aí, principalmente você fez oração e tal, né, me adiciona no Face para eu poder bater um papo com você também. Valério de Patos, na Paraíba, glória a Deus, Deus te abençoe. CG Dini, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Deve ser a Carolina Dini, né? Seja bem-vinda, querida.
E aí, quem quiser seguir no Twitter também, segue lá. E o canal do YouTube com todos os estudos anteriores, né? Então você pode também ter o acesso ao YouTube com todos os estudos anteriores. Uma questão sobre de céu e inferno. Suposição. Uma pessoa que aceitou a Cristo, saiu dos seus caminhos, pode perder a salvação se não voltar para os braços do Pai? Talvez uma pergunta que eu faria é se de fato ela se afastou do Senhor e não voltou, se de fato ela um dia entregou sua vida a Jesus. Porque às vezes a nossa perspectiva é humana e não divina, né? Então às vezes o cara, ele não entregou, né, de verdade. Então o questionamento que eu faria é, o cara que entregou a vida a Jesus de verdade, poderia se afastar sem voltar? Eu acredito que não. Agora, existem duas questões. Uma é apostasia, que é pregada um pouco lá em Hebreus, capítulo 6 também, que é o cara negar a fé. Se o cara um dia confessou o nome de Jesus e ele nega a fé, ele diz, não creio mais em Jesus, Jesus para mim não é o Filho de Deus e tal. Então, se esse cara nega a fé, né, tem cristãos que se tornam ateus, e esse cara, de fato, ele não será salvo. Existe uma outra questão. E o crente que peca? Né? Se ele morreu e não teve tempo de arrepender, ele vai para o inferno? Óbvio que não. A salvação não é pelo que nós fazemos. Deus conhece nosso coração e vai nos julgar, né, conforme o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Se o cara era de Cristo, mesmo que ele tenha pecado, qualquer pecado que seja, e não teve tempo de se arrepender, é o sangue de Jesus que estava sobre a vida dele. Né? Porque ele se arrependeria, porque ele era cristão. Esse é o ponto. O cristão, ele vai se arrepender. Então, o sinal para você saber se você é cristão ou não é você se arrepende dos seus pecados, já se arrependeu dos seus pecados e continua se arrependendo. Se o cara não continua se arrependendo, eu diria que ele não é cristão. Por mais que ele tenha sido batizado, pregue, então, nesse sentido aí. Né? Quem peca sem saber que está pecando, está errado? Sim. Porém, ele não sabe que está pecando. Né? Deus vai julgar cada um conforme as suas obras. E se o cara não sabe que ele está errando, Deus vai julgar de uma maneira justa. Né? Então, por exemplo, em Romanos 2, diz lá que Deus vai julgar os camaradas que nunca ouviram falar do nome de Jesus, né? O cara que nunca teve lei e tal, não sabe, o cara tá lá nas Conchinchinas, não sabe falar língua nenhuma, só um dialeto lá, não tem internet, tem nada, nunca chegou nenhum missionário. Como que Deus vai julgar esse cara? Ele vai para o inferno? Não, Deus vai julgar esse cara pelo seguinte, se no coração dele ele é reto, ele busca o Senhor, mesmo sendo pecador, mas ele, sabe, ele tem um desejo, ele nunca ouviu falar de Jesus, porque Deus não está limitado, né, a nada. Então esse cara nunca ouviu falar de nada dessas coisas. Né? E se esse cara agir como tendo lei, mesmo sem conhecer a lei, Deus vai salvá-lo. Se esse cara, mesmo não conhecendo a lei, ele é mau, ele vai ser condenado. Então, essa justiça aí, né, a gente não tem que querer se colocar no lugar de Deus. Deus é bom e justo. Deus não vai condenar ninguém que mereça a salvação e Deus não vai absolver ninguém que mereça condenação. Né? Então, nesse sentido aí. Eu tenho que procurar uma igreja para ir, mas algo me impede. Fico escolhendo, não consigo ficar fixa. Me diz o que eu faço, pois me incomoda. Galera, procura uma igreja que seja bíblica e busque fortalecer e procurar alguém para caminhar junto contigo. Né? Não sei onde você mora, mas tem igrejas boas aí para você estar participando. Não vá em igreja que prega a teologia da prosperidade. Vá em igrejas que pregam a Bíblia, a cruz de Cristo, de fato. Né? Então, e procure alguém para cuidar de você, alguém que esteja mais forte, porque você está fraco para conseguir, sabe, com continuidade. Mas não procure igreja como se fosse fast food. Hoje em dia, as pessoas procuram a igreja para agradar, né, porque é como se fosse, né, ir ao teatro, ir a uma exposição de arte. Não é assim. Procure a igreja para você servir, né, não só para ser servida. Boa noite, excelente, Marcelo Tavares. Se alguém aceita Jesus, mas não se batiza nas águas, vai ser salvo? Minha pergunta é, o ladrão da cruz foi para o céu? Jesus disse que sim, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, se de fato entrega a vida a Jesus e não se batiza, não tem tempo de se batizar, você, lógico que será salvo. O batismo é um símbolo daquilo que aconteceu dentro de você. Assim como tem gente que é batizada e não vai para o céu.
né? Mas, se alguém de fato creu, o batismo é algo que ele deve buscar. A Santa Ceia é algo que ele deve buscar. Porque isso são os sacramentos. O que é o sacramento? É um sinal visível da graça invisível de Deus, né? Então, você deve sim buscar isso. Os pecados... boa noite, Abner. Excelente estudo. Quando você iniciou, comentou que para você vencer o pecado, deve conhecer seu inimigo. Mencionando isso, saber as coisas de Satanás. Está podendo julgo? Não, isso é algo que a falsa profetisa Jezabel pregava, né? Você deve conhecer profundo as coisas de Satanás. Você não tem que conhecer nada profundo das coisas de Satanás, não. Hoje em dia tem livro falando de Satanás, falando das obras de Satanás, que tudo é de Satanás, e o rock, e a MTV, e não sei o que, papá. Beleza, você não tem que conhecer nada dessas coisas, não. Ficar lendo livro sobre Satanás, tem gente que o ministério dele é só isso. Rebecca Brown, sei lá o que. Meu, a Bíblia fica falando de Satanás. Então, Jesus nem sequer ensina qualquer coisa sobre Satanás, nem conversa, entendeu? E aí tem gente que quer saber nome de Satanás, né? Nome de demônios, que tem o Zé Pilintra, a Pomba Gira, isso é coisa de Umbanda. O cara quer entrar nessas questões, entendeu? Então, não, você tem que querer conhecer a Deus. Nada de conhecer o profundo, nada de Deus, de Satanás, não. Então, é essa questão aí. Pecados da antiga ditadura do Brasil, beleza. Um dos pastores que me batizou disse que eu deveria desconsiderar meu batismo, devido ter dito que para ele ser meu pastor não fazia diferença para mim. O batismo... Deixa eu explicar uma coisa, né? Vamos supor que eu sou batizado. E aí o pastor que me batizou, ele é apostato da fé, né? Então, o meu batismo foi válido? Você foi batizado em nome de Jesus, né? Então, não tem essa. Pouco importa. A questão é você e Deus, né? Então, assim, o pastor não tem autoridade nenhuma para considerar batismo, né? Então, quer dizer que ele que dá o atestado para quem vai para o céu e quem não vai? Então, de novo, né? Querer se colocar na postura de Deus. E hoje em dia tem muita gente fazendo isso, né? O cara acha que ele é o dono da situação. Não, tem essa não, né? Óbvio que se de fato você se converteu, se entregou a Cristo, tem gente que já se batizou e não se entregou a Cristo. O cara fala, poxa, eu batizei, mas agora de fato eu criei em Cristo, eu quero me batizar de novo. Então, nesse sentido, o cara se batizou, mas ele não era convertido, ele quer se batizar de novo, então ele se batiza. E tem gente também que se batizou e se converteu depois, não batizou de novo e glória a Deus por isso, né? Uma pessoa que tira a própria vida está condenada ao inferno, Emília? Não acredito nisso, não. Eu não sei. Não sei. Eu sei que nenhum pecado nos leva para o inferno, no sentido de que se a pessoa era cristã convertida de verdade, ela vai para o céu, mesmo que ela tenha uma doença como a depressão e sequer tinha consciência do que estava fazendo e se mata. Mas, enfim, eu não sou Deus, eu não sei se algum cristão de fato consegue tirar a própria vida. E não sei, mas eu sei que Deus é justo e que se um cristão de verdadeiro mesmo, vamos supor, eu creio em Cristo, minha vida de fato está nas mãos dele, sempre teve. Se algum dia eu ter depressão e me matar, eu creio sim que eu serei salvo. A Bíblia não existe o termo assim, né? O suicida não herdará. Não existe, tá? Não existe nada disso. Fala dos homicídios, mas fala dos mentirosos também. Então, tem que ver, né? A gente gosta de condenar todo mundo, mas eles não se condenam, né? Junto. Mesmo eu falando para ele, a respeito de ler outras coisas, tipo nível de estudo, quer dizer, não é aconselhável, livros como o espiritismo, de jeito nenhum. Para que você quer conhecer o espiritismo? Óbvio que você pode conhecer, né? Você quer evangelizar um espírita, né? Se você quiser conhecer algo sobre e tal, isso é uma coisa. Outra coisa é você querer conhecer profundamente, que é o que estou falando ali, né? Então, mas assim, de conhecimento acerca das coisas de Deus, suficiente, né? Às vezes o povo gosta
Eu posso dizer porque um dos primeiros livros que eu li foi Benny Hinn e Rebecca Brown. 2 livros que eu não recomendo para ninguém. Tudo presta para nada para mim hoje. Nada, 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 nada. Então, Bom Dia Espírito Santo, ele veio para libertar os cativos, não presta para nada para mim hoje. Então, para mim, tem nada de bíblico ali. Então, hoje eu tenho um conhecimento bom. Né? Naquela época eu achei animal, absurdo, nada. A própria Bíblia, gostaria também de saber sobre os livros espíritas. Não. Saber o quê? Né? Eu não sei, nunca li o Evangelho segundo Kardec, não leria, não conheço, enfim, nem preciso conhecer. Quando eu vou pregar para um espírito, eu preciso conhecer o Evangelho, pregar o Evangelho. Eu não preciso entrar em pontos de divergência. Quando eu conheci os muçulmanos, eu nunca li o Alcorão. Conheci muçulmanos na França. Eu preguei para eles. Preguei o quê? O Evangelho. Mas é óbvio que você tem que conhecer sobre a cultura para você não chegar lá. Então, isso é missiologia, na verdade. Então, você está estudando sobre a cultura. Outra coisa é você querer aprofundar nas coisas dos outros, entendeu? Mas, veja bem, então, tem uma vez que uma pessoa falou, então, eu queria conhecer, eu fui lá no, no culto deles lá e tal, eu tomei passe, eu falei, isso é você participar da festa pagã idólatra lá e comer da comida sacrificada a ídolo e achar que tá tudo certo. É isso que Isabel estava pregando, entendeu? Então, uma coisa é você, de fato, estudar a cultura e tal, para você levar a Cristo. Outra coisa é você se envolver, se aprofundar e achar que, né? Então, a questão é complicada. Acredito que se alguém tira a própria vida, está negando o poder de Deus sobre todas as coisas. Não tem isso na Bíblia, então é uma opinião sua. Né? Por exemplo, Saul se matou, com propósito, mas se matou. Né? Sansão, e ele é um herói da fé, tá na galeria lá de Hebreus 11. Né? Então, é muito complicado isso. Eu não gosto de colocar na postura de Deus, de condenar ninguém, falar fulano vai para o céu, fulano vai para o inferno. Né? Giovanni, não consigo confiar em nenhuma igreja, só consigo ter confiança nas escrituras. Você se considera melhor do que alguém, Giovanni? Porque se você disser que você não consegue confiar em ninguém, só nas escrituras, você está se achando mais espiritual que os outros. Não, só confio nas escrituras, não consigo confiar mais em ninguém. Complicado. Deus usa pessoas falhas para poder falar com a gente. Deus usa gente pecadora para poder transformar a gente. Então imagina, porque as escrituras eram quem? Paulo, Pedro, João, os caras escrevendo aqui, tudo gente pecador também igual. Então, e o que é a igreja? Os caras eram a igreja, né? Então, hoje, eu diria que um cristão sem a igreja é impossível ele conseguir ficar firme e crescer. Porque Deus nos inseriu dentro de um corpo. Esse corpo é invisível, mas não tem como ele não estar num corpo visível. Como é que eu faço obras de forma invisível? Ou sem estar inserido no corpo? Sem estar inserido na igreja? Como que eu ajudo alguém se de fato eu não caminho com ela? Como que eu recebo dons espirituais para a edificação da igreja se eu não estou na igreja? E dom eu só recebo para a edificação da igreja. E tem 2 coisas que nós somos chamados: para fazer discípulo e para poder servir os irmãos. E para poder estar junto. Então, dentro da igreja, nós devemos servir os irmãos. E quem acha que fala, não confia na igreja, a igreja não presta, instituição é do demônio, ele se acha superior a ela. E ele tem pecado. Então, nós temos que tomar muito cuidado também para a gente não querer condenar a igreja e condenar algo que Deus não está condenando. A igreja de Tiatira tinha problema, é uma igreja física, mas tinha gente lá de Deus também. E Jesus se importa com essa igreja. Você entende? Então, o que eu diria para você é que talvez haja uma raiz de amargura ou algo que você se decepcionou com pessoas ou com instituições. De fato, existem coisas muito erradas aí e devem ser pregadas contra, né? E deve ser feito, mas procure congregar com irmãos para você crescer na fé, para você abençoar pessoas. A gente não está sozinho no mundo, né? Então, nesse sentido aí, nós precisamos sim, né, de crescer, de olhar para as pessoas e tudo mais. Né? Renato Benihim é ruim. Falso profeta. Quem quiser saber mais aí, depois entra lá no meu blog, pesquisa lá que eu acho que eu tenho um texto falando dele.
Ah, gostaria de saber você a respeito de dizem. De quê? Dízimo, será? Pô, eu tenho dúvidas, receio, ao mesmo tempo tenho vontade de participar e ajudar a obra. Deve ser dízimo, né? É dízimo, Marcos. Dízimo é algo bíblico, é algo de Deus, sim, né? Então, tem gente que fala, ah, não, porque a graça e tal. Então, a lei foi abolida. Jesus veio, a lei foi abolida. Que lei que foi abolida? A lei cerimonial. Você não precisa mais matar um animal, você não precisa mais fazer essas coisas. Mas então, agora, não matarás. Então, agora eu posso matar? Não adulterarás. Agora eu posso adulterar? Não terás outro Deus diante de ti. Agora eu posso ser idólatra? Então, não, né? E o dízimo? É algo bíblico? Algo bíblico. No Novo Testamento existe o dízimo? Existe o dízimo. Porém, era mais ainda do que o dízimo. Então, 10% é o mínimo que você deve dar, né? Para que de fato haja mantimento, para que a igreja fique de pé. Hoje tem aluguel, a gente precisa de ter um local. Dificilmente hoje, nós estamos num país cristão, dificilmente você vai ter uma igreja. Eu estou falando que eu estou começando a igreja agora, acabei de começar a igreja em janeiro, né? Então, eu poderia começar lá na minha casa, mas já não daria, porque eu estou com 30, 40 pessoas já. Minha casa caberia no máximo umas 10, 15. Muito apertado. Então, né, você precisa de ter uma estrutura. E como é que vai manter isso? É o dízimo. Como é que o pastor ele quer se dedicar mesmo? O pastor ele tem que trabalhar e pregar? Pode ser, mas a Bíblia fala que vai ter gente que vive do evangelho, que come do evangelho. Então, isso é bom. E Paulo foi sustentado em alguns momentos, sim. Teve vezes que ele se sustentou porque a igreja não tinha essa visão, a igreja não era muito crente. Então, assim, então o dízimo também vai para isso. Então, nesse sentido, a gente deve sim dar o nosso dízimo. Onde que eu devo dar meu dízimo? Na igreja que eu estou congregando, né? Então, eu não estou congregando em igreja nenhuma. Se quiser, né? O que eu faço? Então, você deve procurar uma igreja, né? Para você dar o seu dízimo. Então, e outra coisa posso reverter meu dízimo para ação social, né? Eu diria para você investir em ação social sim, além do dízimo. A igreja também deve fazer isso. Então, né, igreja por mim, que a gente está começando e tal, a gente dá a cesta básica, a gente ajuda pessoas, moradores de rua. Teve gente que estava na rua que hoje a gente já tirou. Então, assim, tem toda uma questão que você deve, gente drogada que a gente direciona para essa recuperação, membros se passarem dificuldade, a gente também vai estar ajudando. Então, nesse sentido aí, a gente vai sempre estar fazendo nesse sentido aí, né? Minha aproveitação de igreja. Hoje estamos reunindo em casa, como igreja, estamos 15 pessoas. Biblicamente, há restrições? Não, de jeito nenhum. Vocês estão pregando o evangelho de fato, estão em comunhão, e tomando ceia, e partindo do pão, e estudando as escrituras, buscando a Deus. Excelente. Quem não fez a oração de aceitação de Cristo deve fazer ou já pode ser batizado? Não, se um dia você entregou sua vida a Jesus, você precisa ir lá na frente, né? Teve um caso que eu vi esses dias, do irmão que saiu para evangelizar na rua. Falou, você quer aceitar Jesus? O cara falou, quero. Aí ele falou, e agora o que eu faço? No meio da rua. Assim. Ele falou, então levanta a sua mão. Né? Não existe rito, né? Tipo, então agora levanta sua mão. Né? Então, não, se você entregou sua vida a Jesus, teve um amigo meu, ele era ateu. Pregava para ele se converteu sozinho, pelo testemunho. E depois começou a ir na igreja. Então, nesse sentido aí, não existe rito, né? De fato, é crer em Jesus com seu coração, confessar com sua boca e ser batizado. Sobre os mandamentos, acho que lá está a resposta de nossa salvação. O que tem os mandamentos? A lei se resume ao amor. Então, se você for ver lá, todos os mandamentos vão se resumir a amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, né? Nesse sentido aí, a gente vai fazer todo o resto. As profecias que seus irmãos entregam nas igrejas falando sobre casamento e posicionar, como se posicionar. Argeu, não gosto muito não, sabe? Mas se for de Deus, vai se cumprir. Se não for de Deus, então tem gente que gosta de falar que vai morrer gente, não sei o que e tal. Se o cara for de Deus, vai cumprir. Eu creio em profecia. Né? Mas tem coisa que eu vejo tão sem propósito, ou tanta profetada hoje, né?
Não é essa banalização que tem. Hoje todo mundo acha que fala em línguas, o cara aprendeu a falar em línguas, aí na emoção ele vai lá e fala meia dúzia de palavras e acha que sabe, né? Língua que é só uma frase. Não, língua é língua mesmo, existe, eu já vi, mas não é essa banalização que muitas igrejas pentecostais fazem, achando que o batismo com o Espírito Santo é só o dom de línguas. Assim como profecia. Então tem que tomar cuidado, né? Profetizou, julgue a profecia. Deus manda a gente julgar a profecia. Na minha igreja, a gente dá para testemunho. Se alguém chegar lá e for profetizar, eu vou achar uma grande bênção, porque Deus está usando alguém com dons na igreja. Mas eu vou julgar a profecia. E se falar qualquer coisa contra as escrituras, eu vou ser o primeiro a levantar e repreender na frente da igreja. Né? Então, nesse sentido aí. Você falou sobre a ceia. Como fica nesse caso? Podemos fazer em casa, igual Jesus fez? Primeiro, Abner, vocês precisam ter uma liderança, né? Vocês precisam ter alguém que de fato esteja à frente, né? Que esteja aí no pastoreio e tudo mais, né? Então, tem que ver, né, como que vocês vão fazer isso e tal. Eu diria para seguir o padrão bíblico de Atos, né? Então, já que vocês estão reunindo em casa e tal, grande bênção, né? Existem vantagens e desvantagens de fazer isso, né? Mas eu acho que sim, que vocês devem buscar aí, fazer e estar junto e ter alguém, né? Já fui desviado, agora voltei a frequentar a igreja. Posso participar da ceia? Se você estiver em comunhão com a sua igreja, né, e não tiver, se, por exemplo, você saiu da igreja, foi disciplinado e ainda está em disciplina, você deve procurar a sua liderança, se você foi disciplinado. Se não, você voltou, você tem comunhão com a igreja, óbvio que você pode tomar ceia, né? Mas são 10 mandamentos, não são 10 mandamentos, são 600 e... Putz, 10 mandamentos é como se fosse uma espécie de resumo, né, que está lá em Êxodo 20. Mas a mitzvot, a mitzvot, são 613 mandamentos que tem. Então, né, 613, então não são 10 não. Então, se nenhum tio, nenhum isso era tirar da lei, né, tem que guardar os 613. Inclusive, coisa ali que não faz muito sentido, não cortar a ponta da barba, né? Então, assim, quando a gente fala de lei, a gente tem que reinterpretar a lei agora à luz do Novo Testamento, que é algo que Deus está preocupado com o coração. Então, né, então tem que ver o Antigo Testamento à luz do Novo, não pode, senão vira judeu, né? Já fui batizado, às vezes me desviei, agora você fala, que estão nas tábuas, são escritos pelo dedo de Deus. E a lei não foi Deus que deu, né? Então toda a lei foi Deus que deu, todo Pentateuco. Robson Rojas. Você falou sobre as pessoas falarem línguas. As línguas que as pessoas falam devem ser entendidas por alguma pessoa, certo? Se alguém fala uma língua e não existe um céu na terra? Não sei. Não sei. Gente, eu preciso de sortear. Poxa vida, eu esqueci desse detalhe. Então eu vou sortear o livro, beleza? Vou sortear agora o livro aí que vocês vão poder ganhar. Vamos ver aí quem é que vai ganhar o e-book do Max Lucado. Ó, vamos ver quem é que vai ganhar. O livro do Max Lucado.
vai ser sorteado primeiro, depois eu vou sortear o meu livro Vivendo o Evangelho. O Jefferson Marley. Jefferson Marley, você está por aí? Não. Vamos ver se tem algum Jefferson Marley aí agora. Para entrar no chat é fácil, só digitar o nome e falar, entendeu? Não tem muito não. O pessoal do Facebook normalmente eu não leio, né? Após cheguei, gostaria de saber onde foi feita a leitura bíblica. É Apocalipse 2, de 18 a 29, eu acho. Mas depois, quem não conseguiu acompanhar o estudo, pode acompanhar, que fica salvo aqui embaixo, beleza? Ah, Suzana Correia, sou evangélico, já foi uma quermesse na igreja católica. É errado? Se for coisa sacrificada, por exemplo, Cosme e Damião, é errado? Comer coisa Cosme e Damião, isso é errado. Então tem que tomar cuidado nesse sentido, né? Elisângela Maria D'Amico. O fato de não querer louvar mais na igreja, estou pecando, você deveria procurar uma igreja que você adora a Deus, busca adorar a Deus, que você, né, esteja de acordo, né? Furar a orelha, a língua, o nariz é pecado, porque um dia o pastor diz na igreja que o que vale, fala do Senhor, não as marcas. Furar, não é pecado, não. Esther tinha um pendente no nariz, ela tinha um piercing no nariz. Então é uma questão cultural, né? Então, a tatuagem, né? O problema, a Bíblia diz para não fazer marca no corpo pelos mortos. O que as pessoas faziam quando morria alguém? Se mutilava de tanta tristeza. Então é nesse sentido que está lá em Levítico, né? E mesmo assim, logo em seguida diz para não fazer marca e para não cortar a ponta da barba. Então é perigoso aí. Então, o camarada apareceu aí, não? Manda mensagem para mim aí, ô Jefferson Marley. Você tá por aí? Se você não tiver, olha, ele não mandou. Então eu vou sortear para outra pessoa. A Yolanda Lima, tá aí, Yolanda? 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 Você tá aí? Tinha alguém de Coronel Fabriciano aí, cara? O Pedro Augusto falou, é de Coronel Fabriciano, eu sou de Patinga. Yolanda tá por aí, gente? Ô, Jesus. Como que faz? Yolanda. É Yolanda o que mesmo? Yolanda Lima. Você tá por aí, Yolanda? Por favor, responde aí para eu poder saber se você tá por aí. Se quiser mandar mensagem, enfim, né? Ah, ó, vou sortear de novo. Vocês estão? Tá difícil, hein, gente? Vou sortear os que estão no chat, então, vai. No chat do Facebook do Livestream. Então, vamos pegar. Livro do Max Lucado. Vou sortear para livro do Max Lucado, viu, galera? Pro Abner. Abner, você tá por aí, Abner? Você foi embora. Tem uma galera aí. Gabriel Ranulfo. Deus abençoe você, irmão. Lá de Patinga. Não. Tô quase orando aqui. Tá aí, o Abner ganhou então o livro do Max Lucado. Abner. Me adiciona aí, ó, Abner. Me manda mensagem aí pra eu poder ver depois. Não sei se você já me adicionou, enfim. Passei meu link.
Todo mundo me adiciona aí, que vai que você ganha, né? É isso aí. Ó, tem uma coisa que é bíblica, viu? Ficar feliz pelo irmão que ganha, né? O irmão ganha um carro novo, você fala, poxa, porque eu não tenho. Isso é inveja, isso é pecado, né? O irmão ganhou o livro, benção. O livro do Marcos Lucado custa só R$14,90, aí você vai lá e compra, tá fácil. O livro Vivendo o Evangelho, eu quero o seu, Daniel, o Renato falou aí, olha. Ah, já tá dizendo, sou seu amigo faz tempo. Tá certo. Vamos lá então. Agora o meu livro, Vivendo o Evangelho. Né? Esse é top. Brincadeira. Então vamos sortear aí. Vamos lá. Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Vou sortear para a Valéria. Valéria ganhou. Valéria, você tá por aí, Valéria? Cadê a Valéria? Valéria? Sou eu. Me adiciona aí também, Valéria. Tem meu link aí pra cima. Já me adicionou? Ó, a Suênia já tem meu livro lá na Noruega, viu? Impresso, na verdade. Tem ele impresso aqui. Deixa eu... Pera aí, só um minuto. Esse é o livro, ó, bonitão, tá vendo? Vendo o Evangelho do rapaz, autor de livro, eu acho que é pesado demais, né? Não sou escritor, não. Daniel Vasconcelos aí. Então, você vai ganhar um e-book meu, então, o Valéria. E aí, é isso aí. Quem quiser comprar o e-book e tal, né? Você também pode me adicionar aí, que aí para comprar fica melhor, né? Aí você vai me abençoar meu ministério. Hoje eu me dedico integralmente ao Evangelho, passando uma dificuldade, perrengue. Aí você comprar o livro, você abençoa o ministério do jovem aqui, né? Quiser também sustentar, ajudar no sustento mensal, melhor ainda, né? Estou precisando. Ô, Valéria, me adiciona aí, e aí a gente se fala, tá? Para enviar para você. Então, me adicione aí, que a gente fala lá no Face agora também. Tanto o Abner quanto a Valéria. Beleza? Marcela Tavares, Deus abençoe vocês. Amanda, Leandro Andrade, Renato, Abner, Diego Souza. Quanto a meu livro, o e-book é R$12,90, né? E o livro mesmo, né? Na verdade, ele já está na gráfica para imprimir mais. Ele acabou a primeira tiragem, né? Então, esse aqui, na verdade, é meu. É o meu primeiro exemplar, inclusive. Isso aqui um dia eu vou leiloar ele. Né? Brincadeira. Então, já está na gráfica. Então, acho que dentro de pouco tempo deve sair o livro. O livro, provavelmente, deve sair lá no valor... Eles são 300 páginas, bem grosso. Quem não gosta de figura e letra grande, não pode comprar, não. Estou brincando. Pode sim, que é facinho de ler. Eu não sei escrever difícil, não. Não tenho nem condição para isso. Mas... o livro mesmo, né, quando sair de novo, ele vai sair num valor de R$27,90. Né, o valor de 25 antes vai subir um pouquinho, R$27,90 na hora que sair essa nova tiragem. Então, é benção, né? Quem quiser depois aí já pode reservar comigo. Mas o e-book você pode comprar também, vai ser benção para mim, né? Beleza, galera? Quem que queria um alô aí? Então, da próxima vez eu sorteio pro meu irmão, Edinho, Iglesiane BH. Deus abençoe, Iglesiane, Edinho, o Diego Souza, Deus abençoe. Renato, você manda aqui para São José dos Campos? Mando, mas o livro impresso eu ainda não tenho. Eu preciso de fazer, ficar pronto. Deve ficar pronto dentro de, sei lá, 15 dias no máximo, deve ficar pronto. Né? Mas aí me adiciona no Face aí que a gente vai se falando, né? Gabriel, manda alô. Gabriel, Deus te abençoe, Gabriel. Grande abraço, tamo junto. Né? Patrícia Tavares, Deus te abençoe. Patrícia Emília, Deus te abençoe. E é isso aí. E o Gabriel de 8 anos aí, ó. Beijo.
Rogério, brother também, fez tudo comigo na Unilever, há não sei quantos mil anos atrás, agora já está pregador, benção de Deus também, glória a Deus por isso. Adriane Pérez, Deus te abençoe. Como faço para assistir depois? Tem o canal do YouTube, que eu vou subir para lá depois, mas aí eu não sei, eu acho que eu vou demorar. Aqui nesse canal mesmo fica salvo. Depois você atualiza a página aí que eu vou salvar e vai ficar aqui. Beleza? Grande abraço. Lembra de mim, Randy Estrada. Randy Estrada, Deus abençoe você em Porto Rico também. Grande abraço. Fica na paz, galera. Semana que vem tem mais a gente estudando sobre a igreja de Sardes. Apocalipse 3, de 1 a 6. Beleza? Grande abraço. Fica na paz. Tamo junto.